Salve, salve! Muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e este é o Clube da Bola que está só começando aqui na tela da RIC TV Record para todo o estado. Hoje no programa destaque para a Série B, com Avaí, Figueirense e Tigre. Tem também a Série A e a luta da Chape para se manter longe da zona perigosa, da zona de rebaixamento. Tem Joinville nos gramados e nas quadras de futsal. Copa Santa Catarina, matéria especial com o goleiro Aranha do Leão. Também tem a final da Copa do Brasil, primeiro jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Os gols de ontem da Série B e uma ponte com você aí de casa através da internet. Quem está conectado? Assunto para Carolina Coraza. Boa tarde, Cacau. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Clube da Bola. Eu já estou esperando a sua participação no nosso Facebook, que é facebook.com/Clube da Bola RIC. A gente está esperando a sua participação, a sua opinião, a sua mensagem, o seu recado aos nossos comentaristas. Manda pra gente aí a sua foto, seu comentário, sua pergunta. Tem videozinho aí do seu filho praticando esporte, do papai. Manda pra cá que você vai passar aqui na tela do Clube da Bola. Como em todos os outros sábados, aqui nos estúdios em Florianópolis, também a presença dele, Fábio Machado, o Data Fábio. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola, telespectador. É verdade, né? Não teve bola rolando da Série B, mas teve ontem 3 jogos, né, Mancha? Que acabaram já ajudando Avaí, Figueirense e o próprio Criciúma. E tem assunto quente no programa daqui a pouco. Isso aí eu deixo pro comandante da nave aqui. Já esse assunto a gente vai falar, mas antes, como o Fábio citou a Série B, 3 jogos movimentaram a noite de sexta-feira. O Juventude foi surpreendido em casa pelo Goiás. A Macaca venceu o CSA e mesmo marcando gol contra, Sampaio Corrêa conquistou a vitória. Joécio de cabeça abriu o placar para o Sampaio Corrêa. De novo ele, mas dessa vez contra. Joécio tentou afastar a bola e acabou mandando para o fundo das redes, empatando para o Atlético Goianiense. E Maracás fechou a conta para os visitantes. Atlético Goianiense 1, Sampaio Corrêa 2. No Alfredo Jaconi, o Juventude foi surpreendido pelo Goiás. Os donos da casa até fecharam o primeiro tempo vencendo por 2-0. Mas na segunda etapa, o time goiano dominou o jogo. Juventude 3, Goiás 5. No Rei Pelé, CSA e Ponte Preta. No primeiro ataque da Macaca, Matheus Vargas abriu o placar. Danilo Barcelos ampliou. E aos 45 do segundo tempo, Matheus Lopes descontou. CSA 1, Ponte Preta 2. Olha, voltamos e eu tô aqui com a minha edição do final de semana do Notícias do Dia. Quero mostrar uma matéria hoje na seção de esportes, né? Assinada pelo Diogo de Souza e Diogo Massaneira, nossa dupla de Diogos do Notícias do Dia do ND. O convite para João Neto. Que matéria é essa? Edição de sábado e domingo. Marcão vai dar um close aqui na capa. Matéria é a seguinte: há mais ou menos uns 10 dias, o presidente do Figueirense, Cláudio Vernalha, convocou uma entrevista coletiva e entre vários assuntos abordados, falou sobre uma possível uma informação que ele teria oferecido à gestão do Figueirense para o empresário João Neto, que é um empresário que está apoiando, está investindo, digamos assim, também no Figueirense. Ele entrou na parceria com o Figueira logo na parceria, chegada do isso André mesmo. Santos, né? Ele foi questionado sobre, mas você ofereceu uma parte do Figueirense, a gestão, ele foi bem claro e disse que não. O pessoal do Notícia do Dia, Diogo de Souza e o Diogo Massaneiro, foram atrás do João Neto. Está na foto maior ali, com os dedos com a mão, né, com os dedos cruzados ali, o João Neto na foto maior. E ele foi questionado: você realmente recebeu um convite para assumir o Figueirense, assumir a gestão, assumir uma parte da diretoria? Ele disse que sim. Por isso, para começar a entender o que tem aqui, ó, nessa reportagem, vamos ouvir novamente um pedacinho da coletiva do presidente Cláudio Vernalha. Essa coletiva não aconteceu ontem, aconteceu há mais ou menos uns 10 dias. Ele convocou a imprensa, soltou o verbo para a gente começar a entender o que está aqui. Vamos ouvir um pedacinho dessa coletiva. Pode rodar. Eu não gosto de ser muito pontual em ninguém, até porque sobre uma matéria que saiu ontem, eu não gosto de dar ibope para ninguém que não mereça ibope, tá? Até porque, segundo Winston Churchill, né, se cada vez que um cachorro late, se a gente for jogar pedra em cada cachorro que late, a gente for parar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Principalmente quando é cachorro guapeca de madame rica, tá? Então o que eu quero deixar muito claro o negócio é o seguinte: é mentira, completamente mentirosa a afirmação de que eu teria oferecido
a gestão ao João Neto. O João Neto é um parceiro, um bom parceiro do Figueirense, assim como o Anexer é uma ótima parceira do Figueirense, assim como a liderança é uma ótima parceira do Figueirense, como outros, tá? O João Neto, nós jamais oferecemos a gestão para o João Neto, ele veio ser parceiro, o João Neto pôs uma linha de crédito aqui dentro, ele não é investidor do Figueirense. O recurso, algo entre 1,100 e 1,5 de empréstimo para o Figueirense, tá? A questão dos 10 milhões citada nessa mesma matéria, na verdade, nós temos recurso para receber, contratado, e seria um adiantamento desse valor, que teria que ter entrado já, vem se enrolando por algumas burocracias que não dependem do Figueirense. Nós passamos nos compliance todos para esse recurso se tivesse sido aportado, tá? Mas seria um adiantamento e ele seria ressarcido quando entrasse. Ele falou, não tenho possibilidade financeira nesse momento. Então, só querendo esclarecer mais isso. Então, não existe nada disso de cessão da gestão. Nós vamos continuar firmes e fortes, acreditando em tudo aquilo que nós sempre pregamos, agindo com transparência, tá? Então, eu queria deixar isso claro. Recapitulando então, essa entrevista de arquivo, ela foi concedida pelo presidente Cláudio Vernalha há mais ou menos uns 10 dias. A matéria é de hoje, Jornal Notícias do Dia, o convite para João Neto. Vou ler rapidinho aqui, bem rapidinho, um trechinho. O parceiro João Neto, no entanto, traz outra versão sobre o episódio. Em entrevista concedida ao Notícias do Dia, João Neto revelou que recebeu sim um chamado para comandar o Figueirense, mas por causa de outros objetivos, prontamente rejeitou. Abre aspas. Sim, recebi com alegria de torcedor do clube o convite para a gestão geral do Figueirense, disse por e-mail. Abre aspas novamente. Infelizmente, ainda não é a hora para assumir esse desafio, que seria uma honra para mim, justificou o empresário João Neto. Com a palavra, Fábio Machado, que conversou há pouco, eu estava aqui no estúdio, vi ele conversando com o presidente do Figueirense, Cláudio Vernalha. Fábio. Bom, Mancha, primeiro vamos pontuar, né? É como você falou, né? Essa coletiva, ela acabou sendo uma grande surpresa, porque, vai falar o presidente Cláudio Vernalha. Vai falar por quê? Porque um blogueiro da cidade falou sobre esse convite do João Neto que ia assumir. Beleza. Então o presidente Cláudio Vernalha deu a sua versão nessa entrevista, refutou esse contato com o João Neto, fez questão de enfatizar que é um parceiro da equipe do Figueirense. Como você falou, eu fiz uma pergunta para o presidente, imediatamente ele ligou, ele retornou a pergunta. Ele só não disse de onde é que ele está, porque ele está fora do país. Ele falou que voltaria no final de semana. Versão do presidente Cláudio Vernalha agora sobre essa matéria. Mas é preciso, rapidinho, Mancha, eu sou obrigado a voltar. A matéria deixa muito claro que não foi o presidente Cláudio Vernalha que convidou o João Neto. Sim. A própria matéria deixa claro, a matéria não está dizendo que foi o Vernalha que convidou o João Neto. Foi sim alguém do Figueirense, Figueirense Associação, Figueirense Gestão, alguma coisa assim. Versão do presidente Cláudio Vernalha, ele me disse que na semana que vem ele vai sentar com o João Neto, ele ligou para o João Neto, já conversaram sobre esse assunto, e que na semana que vem os dois vão sentar lado a lado, talvez numa entrevista coletiva, para esclarecer tudo isso, para esclarecer todos esses pontos que ainda estão nebulosos. Segundo o presidente Cláudio Vernalha, o João Neto, sim, foi convidado, mas se foi convidado, foi pelo Figueirense, porque aí a gente tem que separar aqui. Existe o Figueirense Gestão e o Figueirense Associação, é importante esclarecer isso. Só que ele foi convidado para participar de outros processos, e não de gestão geral, não ele assumir a presidência e sair o Cláudio Vernalha. Então eu agradeço o presidente Cláudio Vernalha, porque a gente tem que falar a verdade. O presidente sempre me atendeu, sempre, em qualquer momento, em qualquer situação. Ele atendeu, me ligou. Segundo informações, parece que ele está na França, mas eu não posso afirmar isso. Mas em respeito ao Clube da Bola, em respeito ao nosso trabalho, ele me deu esse retorno. Ele não marcou o dia, mas semana que vem, ele e o João Neto vão sentar lado a lado para esclarecer isso. Teve contato com o João Neto? Teve, como ele disse ali, ele é um parceiro, ele é a empresa, né, patrocina, a questão do André Santos. Mas preciso esclarecer que não é para assumir a gestão. Então a matéria está correta, parabéns aos Diogos, né? Diogo Massaneiro e Diogo Souza, porque foram atrás. Esse é o trabalho do jornalismo, mostrar os dois lados, mostrar as suas versões, e agradecer ao presidente Cláudio Vernalha por ter esclarecido, por ter ligado para a gente,
para tratar sobre esse assunto. Vale dizer também que o Ronaldo Nascimento, assessor do Figueirense, disse que precisa saber o nome, né? O nome da pessoa que passou, que fez esse convite para o João Neto, porque, sabe, como o Fábio já disse, não foi o presidente Cláudio Vernalha. Estão querendo descobrir quem foi a pessoa. Quem foi a pessoa? Porque assim, qual foi a minha pergunta que eu fiz para o presidente Cláudio Vernalha diante dessa situação? A primeira pergunta que eu fiz, eu vou dizer aqui, foi a seguinte: presidente, alguém está autorizado para falar em nome da Figueirense Gestão, para convidar? Eu já sabia que a resposta dele ia ser não. E a segunda pergunta é o seguinte: se foi alguém da associação, o senhor acredita num movimento para puxar o seu tapete? Claro, se foi alguém da associação, a pergunta que eu faço foi essa. E aí não, aí ele me respondeu, falou sobre questões gerais, que eu já falei aqui, eu já antecipei. Então foi um convite da associação do Figueirense para que ele começasse, né, a interagir mais ali com a rotina, o dia a dia do Figueirense, mais em outros processos, mas como a matéria disse, hoje ele não tem tempo para isso. É um empresário bem sucedido. Cacau, nosso multiespectador, já está participando sobre esse assunto, já está se manifestando? Tá participando, tem bastante gente mandando mensagem, tem torcedor da Chapecoense, do Avaí. E falando do Figueirense, o Max Roberto falou: boa tarde, o Figueirense ainda tem chance sim de acesso, mas com a incompetência do time e a bagunça que virou a diretoria, eu não acredito mais. O torcedor tá com esse sentimento, né, de muito interno ali do que pouco campo? A chance do Figueirense hoje subir é 0,7%, só para ter uma ideia. É menor do que a do próprio Criciúma. Criciúma que até há pouco tempo estava na zona do rebaixamento. A tabela tem ajudado, né? Como a gente acabou ali, por exemplo, mostramos ali, o CSA perdeu, o Sampaio Corrêa venceu quem? Venceu o Atlético Goianiense. Então tudo está ajudando. Mas o problema é a questão anímica mesmo do time, a questão técnica, a questão dos salários atrasados, que o próprio Cláudio Vernalha nessa entrevista assumiu, né? Então isso já é claro, isso já é público, o próprio Cláudio Vernalha assumiu, tudo isso acabou influenciando. E um fator que eu já trouxe aqui, que eu acho que foi muito essencial para mim, foi o principal erro da diretoria, foi ter mandado o Milton Cruz embora. Porque o grupo que montou foi o Milton, e aí você traz um novo treinador, né, Mancha, até ele se adaptar. Eu acho que o Rogério Micali, na verdade, internamente, e aqui eu estou falando de bastidores, externamente é aquela história: enquanto tiver chance, o Figueirense vai lutar por rebaixamento. Beleza, você não pode desmobilizar o torcedor, mas internamente a vinda do Micali já foi para isso, viu, Mancha? Já é pensando na temporada 2019. Olha, se você não tem notícias do dia na sua região, a produção já colocou aqui, ó, já está no ND Online, a matéria completinha, ndonline.com.br, a matéria completinha, para você que ficou curioso aí sobre o assunto. A gente segue falando de Série B, daqui a pouco tem Avaí, mas agora a gente fala do Tigre. O Criciúma teve interrompida uma excelente sequência de jogos sem derrotas na Série B. O repórter Renan Mainen fala da semana do Tigre. Boa tarde, Renan. Boa tarde, colegas do clube, pessoal ligado aqui na gente. Olha, custou, mas chegou. Depois de 7 rodadas, sem sentir o gosto amargo da derrota, o Tigre teve a sequência quebrada pelo Brasil de Pelotas, uma partida que tinha tudo para acabar no 0-0, bem chato, inclusive. O jogo teve muita especulação, pouco ataque e quase nada de perigo real de gol. Então, aos 46 minutos do segundo tempo, o gol dos gaúchos. Uma cobrança de escanteio, Leandro Leite desviou de cabeça, o lateral Marlon até tentou afastar, mas se enrolou em cima da linha e não conseguiu. E o Criciúma, depois de fazer tantos pontos nesse trecho de campeonato, começou a levantar alguma expectativa entre os torcedores. Mas depois da partida, o técnico Mazzola Júnior fez questão de reposicionar o clube na Série B e mandar um recado: não tem essa de terra arrasada. Nos últimos 15 jogos, com exceção de hoje, nós perdemos apenas 2 jogos. Nesta competição, por tudo que nós passamos e tudo que nós encontramos aqui, não vamos fazer nenhum tipo de terra arrasada aqui, certo? O campeonato é assim, vamos levantar a cabeça, não vamos denegrir os nossos jogadores. Só faltam 7 jogos e nós estamos a apenas 5 pontos do grande objetivo do ano, devido a tudo que aconteceu nessa competição. Depois da partida, o elenco ganhou 2 dias de folga, até porque jogo agora só na sexta-feira da semana que vem. O Tigre viaja para 2 compromissos perto de casa nessa sequência: contra o São Bento, no Rio Grande do Sul, e contra o Figueirense, aí na capital, Mancha. Será que ainda dá tempo do Tigre passar o alvinegro na tabela e dar de presente para a torcida pelo menos essa zoação? Vocês fazem as contas por aí. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Renan. Fábio Machado, Criciúma. A gente tem até umas imagens do jogo Criciúma e Brasil de Pelotas. Foi o único catarinense que entrou em campo durante a semana, né, na abertura, nos primeiros jogos da rodada.
Em termos de arrancada, o Criciúma fez o que muito time almeja, né? Ele conseguiu dar uma arrancada, saiu lá da zona de rebaixamento e hoje faltam 5 pontos para confirmar na Série B do ano que vem. Não pensa em título, mas pensa em permanecer na B. Eu acho que esse resultado aí foi primordial para o Criciúma esquecer a luta pelo acesso. Até havia na imprensa de Criciúma uma expectativa muito grande antes desse jogo com o Brasil de Pelotas. E foi uma surpresa o resultado para mim, a derrota do Criciúma. Criciúma, como você falou, veio de uma sequência de 6 jogos sem perder, aquele sprint, né, muito legal. E o torcedor estava, mesmo com um pouco, menos de 1%, mas o torcedor estava na expectativa. Pô, se a gente vencer o Brasil de Pelotas, dá uma animada aí, quem sabe a gente não seria grande surpresa. Mas eu acho que o técnico Mazzola Júnior já botou ali uma água na fervura, trouxe todo mundo de volta para a terra. Eu acho que o objetivo é conquistar os 5 pontos. E respondendo à pergunta do Maine, né, que eu acho que ele deu uma provocadinha ali, claro, mãe, tá valendo sim, imagina, o torcedor do Criciúma, se ele terminar o campeonato na frente do Figueirense, isso vale, para ele vale muito, em nome da rivalidade. O Renan, ele se confundiu ali, eu acho que ele falou o São Bento, o jogo no Rio Grande do Sul, ele confundiu, né? Não. O São Bento, São Bento mudou alguma coisa? Não. Dá uma olhadinha na tabela, São Paulo, né? Não, São Bento é em São Paulo. São Bento é em São Paulo, interior Paulo, paulista. E depois Sorocaba. o encontro catarinense. Isso, aí o Figueira encontro aqui. Catarinense com o Figueirense aqui. Provavelmente não, os dois já praticamente fora da competição. E aí tendo esse como é que eu vou falar? Me ajuda aí, Mancha, esse atrativo a mais, digamos assim, para ver quem termina na frente. É isso que vai restar para Criciúma e Figueirense. Agora, parabéns o Criciúma pela arrancada belíssima aí, a reação no campeonato. A gente sai da Série B, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Avaí no próximo bloco, tem uma matéria muito legal com o goleiro Aranha, vamos falar do jogo aí Guarani e Avaí também, mas vamos falar agora de Série A. A gente vai para Chapecó conversar com o Sérgio Badar. Chapecoense segue aí nas últimas semanas com aquela missão, somar pontos para se afastar de vez da zona perigosa, ainda segue sondando, tá fora, mas segue sondando ali a parte vermelha da tabela. É isso, Badar, muito boa tarde. Olá, Mancha, boa tarde para você, um grande abraço a todos. Ainda, pelo menos, está fora nesse momento da zona de rebaixamento, mas numa situação ainda desconfortável, né? Menos mal que venceu o Atlético Mineiro. Vitória difícil, vitória conseguida praticamente no último lance, como diria Deva Pascovitch, né, muito por obra do espírito de Condá, num lance absolutamente improvável, né, no gol do Dofa aos 48 do segundo tempo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O jogo não foi muito bom, o primeiro tempo principalmente foi muito ruim, muito abaixo por parte das duas equipes, poucas conclusões, poucas chances de gol. Joga muito pouco esse time do Atlético Mineiro, viu? Não é querer pegar no pé do técnico lá, o Thiago Largue, mas joga pouco futebol. Aqui no primeiro tempo não jogou nada, Chapecoense também não. Aí no segundo tempo, no intervalo, o Guto Ferreira fez 2 alterações, isso que já tinha perdido o Eli Carlos por lesão no primeiro tempo, mas teve coragem, tirou 2 jogadores que não estavam bem, o Diego Torres e o Vinícius. Colocou o Ian Rolim, que entrou muito bem no jogo, e o Bruno Silva, que sempre incendeia o jogo. E aí o jogo ficou mais aberto, mais solto, o segundo tempo foi melhor, o Atlético teve algumas boas oportunidades até para abrir o marcador, teve um lance com o Elias ali, que a bola passou tirando tinta da trave do Jandrei, mas quem não faz acaba levando, né? Aí tem mais um chute do Atlético Mineiro que o Jandrei defendeu, e aí era 48 minutos, dá uma olhada, o Bruno Silva toca para trás, o Dofo bate, a bola desvia no zagueiro e acaba encobrindo o Vitor. Então, repito, aquela frase célebre do nosso saudoso Deva Pascovitch, né? Foi o espírito de Condá que talvez tenha desviado a bola e encoberto o Vitor ali, que tem mais de 2 metros de altura, e era o único jeito de se fazer um gol, e foi aquele ali. Então, 3 pontos importantíssimos, né, que tiraram a Chapecoense, né, da zona de rebaixamento. Não dá para comemorar nada, né? Mas amanhã tem um jogo bom aí para fazer o dever de casa, e aí sim, vencendo o Vitória da Bahia, amanhã, 11 horas da manhã, vai a 34 pontos, terá mais 9 jogos para buscar os pontos que vão precisar aí para permanecer na Série A. Então, amanhã é jogo-chave, amanhã é jogo decisivo, só a vitória interessa, com todo respeito ao clube baiano, mas amanhã a Chapecoense precisa fazer o dever de casa, a exemplo do que fez contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro, mais importante até do que a atuação, foi o resultado. E daqui para frente vai ser assim, né? Daqui para frente, o que interessa é o resultado, independente de se jogar bem ou não, o importante é ganhar. E é essa a missão da Chapecoense amanhã, 11 horas da manhã, contra o Vitória da Bahia, aqui na Arena Condá. Depois eu falo mais a respeito disso.
Badá, quero te transmitir duas coisas. Primeiro, estive essa semana no centro de Florianópolis fazendo matéria, tal, para o Balanço Geral, para o Clube da Bola, e encontro muita gente, todo mundo pergunta de ti, todo mundo pede para te mandar um abraço, e um colega no centro da cidade falou o seguinte: tem que dizer pro Badá escrever um livro. Já tá escrevendo? Com essas histórias, com esses causos do mundo da bola. Mas eu sei mal escrever o nome completo, abençoado. Não tem como, né? Teria que um jornalista aí, Fábio Machado, Mancha. Eu entro com as histórias, eu entro com os causos, né? Mas precisa que alguém que saiba, né? Que tenha competência e capacidade para escrever o livro. Com certeza não sou a pessoa mais indicada. Agora, história eu tenho bastante. Para colocar num livro aí, a gente fazia uma gracinha aí. E a outra coisa é o seguinte, tem telespectador já com pergunta, com comentário para você, não é isso, Cacau? O Fabiano Peron, ele falou um abraço a todos do clube e vamos torcer para que a Chape consiga ao menos fazer uma reta final do Campeonato Brasileiro parecida com a do ano passado. 10 jogos sem perder. Será que dá, Badá? Olha, Cacau, e um abraço para o Fabiano, telespectador de carteirinha do Clube da Bola, não perde uma edição, o Fabiano Peron, né? É difícil. O presidente Maninho sempre acredita muito, ele sempre bate nessa tecla de que ele acredita que a Chapecoense termina na primeira página da tabela de classificação. Nós nos damos por felizes e satisfeitos permanecendo na Série A. Agora, a Chapecoense precisa, né? E esse é um jogo-chave, precisa ganhar do Vitória amanhã, vai a 34 pontos, vai ficar numa situação mais confortável. Depois vai ter mais 9 jogos, 4 em casa e todos eles com praticamente confrontos diretos de clubes que estão na mesma situação complicada e mais 5 jogos fora de casa. Então, eu, com toda sinceridade, eu não me iludo muito. Eu acho difícil repetir a campanha do ano passado, chegou numa surpreendente 8ª colocação. Então, não creio muito. E não creio também, tenho que ser sincero, que chegue na primeira página da tabela de classificação. Torço para que isso aconteça, mas eu acho pouco provável. E vamos combinar, se permanecer na Série A, gente, vai ser uma das conquistas mais importantes da história da Chapecoense por tudo aquilo que o clube passou e por tudo aquilo que o clube está passando e por tudo aquilo que o clube vai passar a partir do ano que vem. Então, se conseguir permanecer na Série A, olha, temos que fazer carreata aqui em Chapecó, porque vai ser uma baita conquista. Valeu, Badá. Daqui a pouco o Badá volta para falar mais do Verdão. A gente faz o seguinte, a gente pega o Expresso Clube da Bola, sai do Oeste Catarinense, vai até Joinville, no norte do estado, conversar com o Dr. Juca Miguel, nosso representante da região norte. Juca, sei que você quer falar do Jack, mas tivemos também o futsal essa semana, né? Acabou não dando, era difícil vencer lá, a torcida em peso no ginásio Vlamir, lá em São Paulo, deu Corinthians na final da Copa do Brasil de futsal. A gente tem algumas imagens também para ilustrar o seu comentário. Boa tarde. Boa tarde, Mancha, Cacau, Fábio, Badá, enfim, todo o pessoal ligado no Clube da Bola. Não deu, né? 4-1 em casa, a equipe do Joinville novamente fora de casa não fez uma boa partida, aquilo que era esperado, acabou sofrendo 1-0. Depois disso, no futsal, geralmente os técnicos utilizam-se muito da função de goleiro-linha. Você coloca um quinto jogador, aí Joinville cometeu 2 erros em casa, no goleiro-linha voltou a cometer e perdeu para o Corinthians pelo placar de 3-0, ficando com o vice-campeonato da Copa do Brasil. A gente está vendo alguns lances, mas o Corinthians foi melhor aqui em Joinville, foi soberano na partida, 4-1 com muita autoridade e fez também 3-0 no jogo da volta, Mancha. Enfim, mandou no jogo, não teve tanto trabalho assim, o Joinville que teve alguns desfalques, teve a volta do Grilo, a volta também do Junai, mas não conseguiu mostrar a sua força, a força do time que, por exemplo, terminou em primeiro na Liga Nacional, o campeonato mais difícil do Brasil. O Joinville ficou à frente de todas as equipes, à frente de Corinthians, do Magnus, do Carlos Barbosa, enfim, equipes tradicionalíssimas do saulismo brasileiro, mas na Copa do Brasil, na final, o jogo de ida aqui foi muito determinante. O Joinville imaginava conseguir um resultado melhor, um resultado positivo no Centro Eventos Carl-Hansen, perdeu, aí teve que sair, teve que mudar toda a estrutura, tinha um planejamento, teve que remudar todo esse planejamento para o jogo da volta em São Paulo, e aí não dá, né? Jogar, já é difícil jogar, aí você vai pegar a torcida do campo, né, que é a Gaviões da Fiel, que lotou,
o estádio por lá, o ginásio por lá, perdão, e aí não tinha o que fazer. Mas está de parabéns o Jack Futsal, jogou muito, esse ano disputou Libertadores, disputou Taça Brasil, agora a final de novo da Copa do Brasil, e engata a partir da próxima semana aí o início do mata-mata contra o Cascavel na Liga Nacional. Primeiro jogo em Cascavel, segundo jogo em Joinville. Vale lembrar que o Joinville, se chegar até a final da Liga Nacional, vai decidir todos os jogos em casa por ter feito a melhor campanha, Mancha. Então é isso, daqui a pouco a gente volta para falar. Ai, meu Deus, ai, me ajuda! Do Joinville Esporte Clube, que está fora da zona de classificação da Copa Santa Catarina. Tá fácil. Legal, Juca, já que você citou a Copa Santa Catarina, Blumenau segue firme com 2 representantes na Copa Santa Catarina e o fim de semana é de clássico na região. Não é só o Oktoberfest, não. Tem futebol por lá. Emerson Luiz destaca agora as últimas, primeiro, do Beck. Chega mais, Emerson. Fala, Mancha, um abraço a você, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Hoje aqui num símbolo da cidade, que é o Parque Ramiro, para projetar esse clássico de amanhã às 3h30 aqui no SESI, entre Blumenau e Metropolitano. O Beck é o mandante dessa partida. Tivemos até agora, nos confrontos oficiais, 5 jogos e mais um amistoso. Vantagem do Metropolitano, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma vitória, portanto, do Beck. É por isso que o técnico Viton, com quem eu conversei, atribui o favoritismo, o melhor momento para o rival. Eu acredito no favoritismo do Metropolitano, um time que está hoje melhor estruturado, mas eu vejo que nós temos totais condições de surpreendê-los. A gente tem falado aqui no Clube da Bola das dificuldades, dos problemas do Beck, Mancha, desde a 2ª divisão, com problemas realmente que acabam se refletindo dentro de campo. Mas também tem comentado que sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém gravando, filmando, e isso pode redundar numa possível negociação. Para se ter uma ideia, como o futebol é cíclico, o menino Ricardo, de 17 anos, que a gente falou aqui no Clube da Bola, que ele estreou contra o Hercílio Luz, lá em Tubarão, de goleiro improvisado, ele é volante, tomou 5 gols, entrou contra o Joinville, chamou atenção lá na arena, mesmo com a derrota tricolor, a derrota do Beck, Joinville ficou de olho e está trazendo o jogador para o norte do estado. Com certeza, é um atleta que tem muita qualidade, tem muita habilidade, tem uma técnica diferenciada e o menino merece, né? Merece ir para um clube grande, até por vários motivos que passou no Blumenau este ano, né? Pela negociação, futura negociação, o Joinville terá direito a 70% e o Beck a 30%. Daqui a pouco a gente volta para falar do Metropolitano, para projetar o metrô nesse jogo contra o Beck. Mancha. Legal, Emerson, daqui a pouquinho com um bate-papo com o Marcelo Mabilha, técnico do Metropolitano, daqui a pouco. Agora é hora de convocar mais um titular da nossa equipe do Clube da Bola. Marcelo Nunes chega para destacar os times da região de Itajaí na Copa Santa Catarina. Tem Marinheiro, tem Brusque, chega mais, Xará. Fala, Mancha, fala pessoal ligado no Clube da Bola em todo o estado. A Copa Santa Catarina entrou em uma fase importante, né? A gente teve, digamos assim, a espécie da virada de turno da competição nesse meio de semana. E falando dos 3 times aqui da nossa região que estão posicionados no grupo B, o Brusque Futebol Clube vai muito bem na competição. Tudo bem que empatou no meio de semana, empatou jogando lá na cidade de São João Batista, jogando contra o Atlético Tubarão, mas o Brusque segue dependendo apenas de suas forças para seguir adiante na Copa Santa Catarina e sonhar com uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Falando lá de São João Batista, muito legal de ver a cidade abraçando, a comunidade abraçando o Brusque Futebol Clube. O Brusque que está com problemas no gramado do Augusto Bauer, o Pingo queria um gramado de melhor qualidade, a diretoria se mexeu e conseguiu fazer essa parceria com a Prefeitura de São João Batista para que o Brusque possa mandar os seus jogos lá no estádio Valério Gomes, lá em São João Batista. Foi tudo reformado, o gramado realmente está um tapete e o torcedor do Brusque agora tem esse deslocamento até São João Batista para acompanhar o seu time de coração, mas pelo menos está conseguindo acompanhar a bola rolar, coisa que no Augusto Bauer, infelizmente, por enquanto, não está acontecendo. Aqui em Itajaí, a semana foi marcada por uma goleada. O Marcílio Dias recebeu o Operário de Mafra no meio de semana e venceu por 7-0, Mancha, 7-0 do Marinheiro. Claro, a gente sabe das limitações
da equipe do Operário, sabe que passa por muitos problemas, mas quanto a um adversário mais fraco, tem que ser assim mesmo. O time tem que vencer, convencer e golear se possível. O Marcílio segue na briga também pela classificação, de repente pela segunda vaga nesse grupo e duela de pertinho com o Almirante Barroso. As equipes jogam amanhã, tem clássico de Itajaí às 10h30 da manhã no estádio Camilo Mussi, no gramado sintético do Camilo Mussi, mais um clássico de Itajaí sendo inscrito aqui na nossa cidade. Volto contigo, Mancha. Valeu, Marcelo. Daqui a pouco o Marcelo volta para falar um pouco da Série C catarinense. A bola tá rolando, teve uma goleada 19-0. Eu não errei, não. 19-0, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco tem Chapecoense, tem Joinville, Figueirense, Avaí, Criciúma, mais Copa Santa Catarina, mas antes tem um recado para você aí de casa. Vamos falar da Água Santa Rita, que tem o compromisso de entregar a você um produto leve e saudável. Levar saúde com água mineral de qualidade, alto nível de confiabilidade, garantia de segurança alimentar. A fonte da Água Santa Rita tem uma temperatura de 17,5 graus e baixa concentração de minerais como sódio, por exemplo. A sua excelente composição química garante a qualidade da água mineral, que é considerada uma das melhores do sul do Brasil. Mais leve, mais bem-estar, mais qualidade para a sua vida. Porque compartilhar saúde é saudável. Água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Ai, que sede, Fábio, tomar uma aguinha. Água mineral Santa Rita e a gente volta no intervalo com mais futebol catarinense, mais esporte, que é sempre destaque aqui na tela da RIC TV Record. É rapidinho, não sai daí.